Bom, pessoal, quadro de Olho na Educação e mais uma vez a gente vai falar sobre Enem. Vocês que estão acostumados a nos acompanhar já sabem, claro, que a gente está fazendo uma cobertura bem legal, falando de todas as matérias e tudo mais. Portanto, a gente continua falando, a gente vai falar sobre o movimento Enem, que é organizado pela plataforma Educatop. E a gente está aqui com o professor Pilha, professor de Química, para a gente entender direitinho como funciona o movimento Enem, porque é feito nas redes sociais, no YouTube, né, principalmente, né, professor? Então, quer dizer, é de graça. Quem quiser pode, evidentemente, acompanhar. Você vai explicar como, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Muito obrigado por nos atender, professor. Enfim, eu posso chamar de Pilha mesmo, pode me né? chamar de Pilha. É o jeito que todo mundo te conhece. Meu nome de batismo é Valcir Santana Júnior, mas todo mundo me conhece por Pilha. Perfeito. Não é porque você fica colocando pilha nos alunos, não? Quando eu entrei na faculdade, estava bem pilhado, tal, empolgado, né? Fui criado no Espírito Santo, aí vim para Vitória? Colatina, no interior do Espírito perfeito. Santo, no norte do Espírito Santo. E aí, quando eu passei no Unicamp, né, eu fiquei muito empolgado, né? Cheguei lá naquela empolgação, esse cara aí parece que tá com aquela pilinha do Gracel. O meu apelido Eu fui trabalhar no Espírito Santo, no jogo do Guarani, naquela cidade do Roberto Carlos. Cachoeira do Itapemirim. Isso, perfeito. Tem um time lá, né? Acredito que sim. Jogou contra o Guarani, acho que Copa do Brasil, eu fui lá. Fazer a cobertura. É, bem bacana. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre esse movimento, o Enem, que está fazendo um sucesso impressionante para a galera aí que está se preparando para o Enem, né, professor? É isso. A ideia é que a gente divulgue, né, nosso cursinho, Educatop, e para isso a gente preparou um braço, né, do nosso cursinho chamado Movimento Enem, onde a gente vai fazer 30 aulas gratuitas ao vivo, né, no YouTube, para que os alunos possam acessar. São 10 aulas de matemática, 10 aulas de física e 10 aulas de química. Bom, então são aí várias opções de exatas, então, química, física e matemática. Nosso cursinho é um cursinho especializado em exatas. Bom, vamos lá, a gente vai entrar no detalhe, professor, para saber como de fato não é esse cursinho, como que as pessoas não conseguem se preparar e tudo mais, mas quem tiver já certamente um monte de gente acompanhando aqui, assistindo ao quadro de Olho na Educação e interessado já para saber, não paga nada. Não paga nada, é 100% gratuito. E como faz para se inscrever? Como faz para se cadastrar? Precisa se inscrever ou não? É só ligar no dia no YouTube lá e boa? Ele entra na plataforma do Educatop, faz a inscrição e acessa no YouTube, né, o movimento Educatop. Como surgiu essa ideia, professor? Porque é legal também, bastante gente que não pode pagar um cursinho, por exemplo, e tem essa opção, né, de... Então, isso aí começou, a ideia, ela surge no processo da pandemia, né? Na pandemia, assim, eu cheguei a trabalhar em um projeto paralelo, né, também de um cursinho para ajudar as pessoas, né? E a gente percebe que você acessa as pessoas dos mais diferentes lugares, né? Então, a questão da aula online, né, ela é interessante por causa disso. Você acessa o mundo inteiro. Então, o cara está falando o seu idioma ou não até, e ele vai lá e acessa você de qualquer lugar. Aí, no pós-pandemia, o Marcão, que é o nosso professor de física, se juntou com o Eduardo, que é o professor de matemática, e me chamaram para fazer parte na parte de química, em montar um cursinho, né, com um programa completo. E os processos de divulgação do cursinho, né, podem ser feitos por propaganda de diversos tipos, mas nada melhor do que a pessoa experimentar, assistir a nossa aula, né, verificar. Então aí a gente consegue fazer as duas coisas de maneira simultânea, né? Você faz uma propaganda, você mostra o seu serviço e ajuda a quem precisa, né? Porque você não precisa pagar absolutamente nada por isso. E pelo que eu estou vendo aqui é completinho, né? É legal você tocar nesse assunto, porque ajuda quem precisa, não paga absolutamente nada, e concurso aí completinho, né? Aulas ao vivo no YouTube, professores 100% parceiros, conteúdo focado no Enem, material digital exclusivo, tem até simulado, né, professor? É isso. A gente tem, a ideia é exatamente fazer uma preparação para que a pessoa faça a prova do Enem, focando nos assuntos
mais recorrentes na prova. Então foi feito um material com questões do Enem dos últimos anos, as mais recentes. Então a gente vai fazer um processo de resolução, uma aula teórica expositiva, resolução de algumas questões e também deixar algumas questões para resolução em casa, e a gente também vai estar aberto para dúvidas. Boa, aulas ao vivo no YouTube, como eu disse, com interação direta com os professores, programação semanal com aulas 3 vezes por semana, matemática, física e química. Então são 3 vezes por semana? Isso. É uma frequência legal, né? Uma de cada uma? Uma de cada um, né? Assim, eu tenho aulas aos sábados e eventualmente também nas quintas-feiras à noite, outro professor, cada um tem uma programação. Quanto tempo dura essa aula aí? Essa aula ela tem uma duração aproximada de 1h30. 1h30, caprichando aí, caprichando, depois estudando, explicando, trazendo, tirando dúvidas, né? Porque você tem um chat aberto ali onde você vai se comunicar com o estudante. Isso é bom, isso né? é legal. Então, se o cara tem alguma dúvida específica, a gente está ali ao vivo. E vocês são especialistas em Enem, né, professor? Isso é muito legal. Eu dou aula já há 28 anos. 28 anos. Aqui na região de Campinas. Sempre. Puxa vida, 28 anos. Tem essa cara de novinha, né? É a minha idade, 28 anos. Você dá... O que você tem... O que eu tenho de idade, você tem de professor, né? Nem parece, né? Nem parece. Quem vê pensa, né, professor? É isso. Que migué, né? Bom, eu gostaria que você falasse sobre as estratégias de preparação para o Enem e vestibulares. Aqui vocês falam para aprender a estudar do jeito certo, né? Evitando erros que reprovam milhares de candidatos. Vocês passam essas dicas, então? Sim, é fundamental, né? Quando a gente fala em Enem, o Enem é uma prova muito justa, né? Ela privilegia o aluno que sabe o conteúdo e mais bem preparado. Mas de uma maneira muito justa, porque existe um sistema chamado TRI no Enem, e esse sistema TRI, ele agrupa questões em grupos de 5 questões, onde você tem uma questão mais fácil, uma questão média, uma questão média fácil, uma média difícil e uma questão mais difícil. Então, se o aluno ele vem acertando as fáceis, médias fáceis e médias, ele tende a fazer uma pontuação maior. Se ele acerta as difíceis e erra as fáceis, isso é um indicativo claro de que ele chutou. Porque ninguém acerta as questões mais difíceis e erra as mais fáceis. E isso derruba a pontuação. Olha só, Enem. gente. Então, assim, você pode fazer, por exemplo, uma prova tem 90 questões, você pode acertar 50 questões e o outro estudante acertar 40 questões, e o que acertou 40 fazer mais pontos do que você. Por quê? Porque ele acertou as 40 mais fáceis. Ele não errou, ele errou as difíceis, que foram feitas para serem erradas. Né? E você acertou as 40, e no meio dessas 40, desses grupos de questões que você não sabe quais são, você errou 2 fáceis e acertou uma difícil. Acertou 2 difíceis. Chutou 2 difíceis, teve sorte na hora, acertou. A sua pontuação naturalmente despenca. Então, assim, não é simplesmente a contagem de pontos como é no vestibular tradicional. Você vai fazer o vestibular da FUVEST, vai fazer o vestibular da Unicamp, você tem lá 72 questões, 90 questões, e você tem uma nota de corte. A nota de corte você está prestando engenharia, qualquer coisa, a nota de corte é 65. Você tem que acertar 65 questões, independente de quais sejam. Fez 65, você passou para a segunda fase. No Enem é diferente, porque o Enem tem essa questão. Então, se você acertou no grupo de 5 questões lá que ele separou, a mais fácil, a média fácil, a média, e aí de repente você acertou essa média difícil, você pontuou muito, aí você errou a difícil. Você tem uma pontuação muito próximo do máximo, porque você errou o que era previsto que você errasse. Se você fizer o contrário, acertar difícil, acertar a média difícil, acertar a média e errar as 2 fáceis, a sua pontuação despenca. Então isso tem que ser trabalhado na hora do aluno, para o aluno ler a questão e perceber, isso aqui é uma questão fácil, uma questão dessa daqui eu tenho que estar muito atento. Então por isso, inclusive, nas divulgações que a gente tem feito no Movimento Enem, a gente mostra a questão mais fácil e a questão mais difícil do ano, né? Porque a questão mais fácil é aquela que você não pode errar de maneira alguma.
Né? Eu brinco não muito. Tem conversa. Não, eu brinco muito com meus alunos, eles acham que eu tô fazendo uma piada. Eu falo assim, o segredo para você passar no vestibular é fácil. É não errar as fáceis e acertar as difíceis. O cara fala assim, não, professor, mas aí você tá me sacaneando e tal, tá brincando comigo. Eu falo assim, mas você não pode errar fácil. É inadmissível. Então, é inadmissível você errar fácil. Se você eventualmente errar difícil, ok. Se você acertar as mais fáceis e conseguir acertar as difíceis, aí sua pontuação vai aí acabou. Pro teto, aí acabou. Mas se você errar difícil, sua pontuação continua muito alta. Então a ideia é essa, preparar o aluno para isso. É fazer ele enxergar os pontos principais, os pontos mais recorrentes também, para facilitar, né, a vida dele. Né? Porque, afinal de contas, o conteúdo é muito grande. E faltando 1 mês, 2 meses, então você tem que dar um foco maior naquilo que tem uma maior incidência nessa prova, né? É muito interessante. E essas dicas são passadas para os alunos. Sim, certamente. Então a gente vai conversar com eles durante a aula, vai resolver as questões, vai fazer análise e, olha, mostrar os pontos chaves aonde você tem que focar para matar a questão mais facilmente, né? Sem deixar, é claro, de dar uma exposição teórica, que é o que embasa tudo. Que você... Perfeito, com certeza. Vocês têm noção de quantas pessoas estão inscritas aí no canal, acompanhando essas aulas para o Enem? Eu, particularmente, não tenho essa informação, né? Quem acompanha mais isso daí é o Marcão. O Marcão, ele que está fazendo esse acompanhamento. Mas está sempre a galerinha lá interagindo. Tem sempre uma galera interagindo, entrando. E a sua matéria, vamos combinar, né, professor Pilha? É muito complicada, né? Química. Eu, particularmente, é muito mal no colégio na sua matéria, viu? Mas química, as pessoas têm muito medo de química. Fácil não é. Mas... Química orgânica e inorgânica, né? Química orgânica e inorgânica, físico-química. Acho que a única coisa que eu lembro de química é isso aí, que tinha química orgânica e inorgânica. Mas assim, acho que o ponto também é o modo que é visto, o jeito que você pega e trata aquilo. Eu defendo uma tese de que não é porque é difícil, não é porque é complicado, precisa ser chato. Boa. Né? De repente é a forma de ensinar. É a forma, né? Sabe? Então, por exemplo, eu busco, assim, várias maneiras, assim, mnemônicos para o cara lembrar de alguma coisa. Então, faço uma piada, brinco com a coisa, muito legal, crio. Professor, porque você, de certa forma, está falando que todo mundo pode aprender a química, né? Claro, sim. Embora tenha mais facilidade. Por exemplo, eu sempre tive muita facilidade com humanas, né? Tanto que eu fiz jornalismo. Eu sempre gostei muito. Então, português, história, geografia, literatura, redação, eu sempre fui muito fera nisso. Mas, por outro lado, de exatas, nem tanto, né? Mas, assim, eventualmente, assim, existem dificuldades naturais para você. O cara tem mais dificuldade com números. Né? Mas uma regra de 3, todo mundo faz. Pelo amor de Deus, aí também para. E a química, assim, uma grande parte das questões, ela é feita através de regra de 3. Tá vendo? Olha que dica importantíssima. Então, assim, você consegue fazer um monte de regra de 3, assim, mas a ideia é cativar o aluno. Né? Então, quando você está, principalmente no cursinho e tal, onde existe um foco maior, porque às vezes você está dando aula para o primeiro ano do colégio e você tem que impor uma disciplina. E aí, né, nem sempre dá para você ser legal, porque você precisa disciplinar um monte de gente que está ali, não necessariamente porque quer. Né? Agora no cursinho é diferente. Né? E o cursinho ali, online, então, é muito diferente. Né? Porque aí você está ali, poxa, para despertar mesmo o interesse. Então você vai, você brinca, você mostra, você coloca imagens que legal, são professor. Bacanas, exemplos curiosos. Um assunto legal aí de online, né? Porque a gente sempre ouve opiniões distintas, né? Uns falam que é legal, outros falam que não, que o legal é presencial. Quais as vantagens de uma aula online, na sua opinião? Você que dá aula presencial em vários colégios aqui de Campinas, de Paulínia, né? Estamos em Paulínia. E também dá aula aí online. Quais vantagens e desvantagens, você acha? A principal vantagem da aula online é que você pode ver a hora que quiser. Não, você pode ver a hora que quiser, você pode depois acessar essa aula gravada e você repete. Então você ouve mais de uma vez. Você volta, não entendi muito bem isso, então eu retorno a hora que eu bem entender.
Mas eu acho que a principal vantagem da aula online é o acesso. Porque alguém para ter aula comigo de química, o cara falou assim, assistiu a aula, gostou. E, putz, eu quero muito ter aula com ele. Onde você mora? Eu moro no Acre. Online ele acessa. Né? Online ele acessa. Presencial. Chegar do Acre aqui para Campinas, é complicado. Assim, a gente já teve assim épocas aqui em Campinas onde eu dava aula em cursinhos aqui na região e tinha um monte de gente que vinha de longe para cá, né, morava em repúblicas, mas isso daí é um complicador sério. Né, essa questão. E o presencial, a vantagem maior tá no olho no olho. Então, por exemplo, quando eu falo alguma coisa para o estudante, a expressão facial dele já me mostra se ele entendeu ou se ele não entendeu aquilo. Então você está explicando um negócio, de repente o aluno tem... A expressão dele, você fala assim, você já não entendeu, você já acessa aquele aluno de uma maneira mais tranquila. Por outro lado, no online, o chat também quebra isso, porque a exposição, o levantar a mão numa sala com 50, 100 alunos, não é qualquer um que consegue. No online porque já dá. No online, o cara tira a dúvida ali e você responde rapidamente. Eu me simpatizo com essa maneira online, que ficou muito em evidência, principalmente durante a pandemia e tudo mais. Sim. Eu acho que o processo inteiro de educação online não tem como acontecer. Não. Assim, porque você precisa ali de algumas coisas de contato. Mas o cursinho, né, essa preparação, ela pode ser muito favorável para o aluno online que não tem, de repente, um acesso ao grande centro. Boa. Bom, professor Pilha, o nosso tempo passou rapidinho aqui. Então, só para confirmar, só para não... A gente já falou, mas para não passar batido, quem quiser acompanhar então as aulas... quem se interessou e falou, puxa vida, olha lá o professor Pilha, gostei, bacana, me interessei, quero acompanhar, como é que faz então? Então ele vai procurar Educatop, né, na internet e vai se inscrever na página do Educatop e depois acessar o YouTube. Acabou. E acessou o YouTube e acessa as aulas. Facinho. Facinho. Boa, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho, aulas de graça, inclusive ajudando quem não pode pagar. É isso, muito obrigado, André, pela possibilidade aí de apresentar o nosso cursinho e de ajudar as pessoas aí que estão precisando. Boa, bom pessoal, eu sou o André Aranha e vocês já sabem, né? Então sempre, de olho na educação. Tchau!